Alô, manos, Mano Dal Ponte, Manos, Radio Show na 92, a música nos conecta e o Dia dos Pais nos conecta e o presentaço do seu pai nos conecta aqui na 92. Então você, seu filho desnaturado, tô falando com você, que ainda não comprou o presente do papai, não comprou o presente do paizão, vou te dar uma dica de ouro do Maninho Dal Ponte. Você vai passar na Tita Ferramentas de Sara, ok? Hoje, quarta-feira, quinta-feira a Tita tá fechada porque é feriadão em Sara especial, só que sexta tem novidade exclusivaça. A Tita Ferramentas abre na sexta-feira e você pode comprar da sua casa que a Tita entrega em Sara e Criciúma. Presentaço só na sexta-feira da Tita e sabadozão para aquele filho desnaturado que esqueceu de comprar o presente, até meio-dia a Tita Ferramentas está aberta. Então, os melhores presentes, tá bom? Estão na Tita Ferramentas. Tudo que você imaginar, a linha mais completa de ferramentas, né? Para o seu pai fazer mais e fazer muito melhor, você vai comprar na Tita Ferramentas de Sara. E é um presente, eu vou dar uma dica para você. Se você não sabe o que dá, qualquer presente, qualquer ferramenta pro pai, tá bom? É um grande presente. Passa lá, tem promoção especial, tem uma linha completa da Bosch em promoção. Eu já escolhi a minha. Tá, o meu Paulinho já foi lá e já escolheu o meu presente, então fica a dica para você. Passa na Tita Ferramentas de Sara, tá? Segue lá a Tita Ferramentas, né? Acessa o site. Sexta-feira, véspera do Dia dos Pais ali, tem entrega grátis para Sara e Criciúma. E sábado até meio-dia, Tita Ferramentas. Para fazer mais e melhor, com certeza, Tita Ferramentas é a escolha perfeita pro Dia dos Papais, belezaça? Humanos Radio Show na área, né? E hoje nós vamos falar de festival, de balé. Balé. O balé, e olha só, o casal que tá aqui comigo parece que entende mais ou menos disso. Mais ou menos, né, cara? Estão juntos há 16 anos. 16 anos. David Paida e Simone Duarte. Tudo bem, Simone? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo certo, boa tarde. Muito bem que acertou os anos. Acertou? Ele tem errado, é verdade? Outro dia ele errou. É que na verdade é uma pergunta, Simone, a gente não faz essa pergunta pro homem. O homem, ele precisa de datas referenciais para lembrar das coisas. E não é que não é importante pro homem, vou te explicar, não é que não é importante pro homem. Me ajuda, mano. Não é que não é importante, é importante pro homem, só que a memória do homem não funciona assim. Entendeu? Ele não esquece uma pescaria, né? A data da pescaria, ele não esquece a data do futebol, aquele golaço que ele marcou há 30 anos atrás, naquele dia no goleiro, ele não esquece. Agora essas datas, não é que não sejam importantes, é que ele esquece. Mas eu não jogo futebol, daí não tá me ajudando muito. Vocês estão juntos há 16 anos, então, mas o balé conectou vocês ou não? Ou foi o primeiro amor e o balé veio depois? Conta. Vai lá, Simone, como é que foi? Como é que foi essa história? Conta como que foi o início do assunto. Eu tava começando a dar aula numa escolinha e por acaso quem eu encontro lá? O David, que era professor de capoeira na época. Para. Acredite. Para. Isso aí eu não acredito. Sério? Não, você deu um miguezaço. Você não dava aula de capoeira nada e você deu um migué por causa que você queria conhecer ela. Eu dei aula em 9 escolas de educação infantil aqui de Criciúma. Isso eu não acredito. Eu não acredito isso aí. Tem foto minha num livro dos 25 anos do Balão Mágico dando aula pras crianças lá. Não pode, cara. Professor de capoeira, essa daí pra mim é novidade. Já vamos deixar. Você nem tem cara de capoeirista. Vamos alinhar já depois uma próxima vinda aqui pra eu falar do meu histórico na capoeira. Para, pô. Tá, mas daí ele tava dando aula lá todo. E ele dava aula muito bem. Não, ele hipnotizava crianças. Era incrível. Hipnotizou você, daí. Então, aí eu quero saber, como é que aí eu fui e perguntei pra ele como é que tu faz isso, porque eu não consigo. Eu tava começando, as crianças gritavam, mas corriam. Esse papo foi mole teu pra chegar nele ou era interesse profissional? Não, era pra saber mesmo era como... profissional mesmo, tá? Não, porque às vezes tem aquele papinho mole, né? Não, era mais desespero mesmo, que eu não conseguia dar aula. E aí depois o assunto foi desenrolando e tal, ele foi ensinando, trouxe várias literaturas, um menino culto. É? Aí interessante. Gostou do menino? Eu gostei do menino. Cara, quem me vê assim de blazer, não imagina que eu já argumentei com diretora de escola embasado em literatura de Paulo Freire. É sério? Brigou com o diretor? Não, argumentei, porque elas diziam que o meu jeito de dar aula não funcionava, e aí isso que a Simone estava falando, um dia numa turma que a escola tinha como uma turma muito agitada e muito complexa. Aquela que a escola já deixou de lado. Aí na minha aula, eu cheguei lá, bati 2 palmas, levantei a mão, as crianças fizeram a fila, eu deixei a porta aberta e fui no corredor, chamei a diretora, fiquei conversando com a diretora.
E as crianças lá paradas. Sim, ó, uma disciplina e as crianças adoram. Era isso aí foi isso que a Simone veio me perguntar. Como é que eu fazia que tu faz isso? Mas ele conseguiu te ensinar ou não? Conseguiu. Conseguiu? Tá, aí o método... Mas eu não faço isso nas minhas aulas. Não faz. Eu uso outras coisas. Tá, mas quando é que o método vira amor? Aí como é que foi essa aproximação? Eu gosto de saber das histórias de amor. Depois a gente fala de balé, eu quero saber do amor. Na verdade, foi... Quem é que largou o papinho mole pra quem? Não, eu fiquei... Adivinha? Eu fiquei tentando tempão e ela me enrolando, óbvio. Foi ali naquela. Aí tu me convidou pra ir pro congresso em Porto Alegre. Que roubada, cara. Convidou para um congresso do quê? Congresso de Educação Física. Eu organizava um congresso de Educação Física, daí ela perguntou como que eram aqueles processos pedagógicos. Eu disse, olha, tem um congresso em Porto Alegre que eu organizo, inclusive sou um dos organizadores, e lá tem tal e tal e tal professor, essas coisas que eu sei, eu aprendi lá. Que papo mole, que miguezaço. E também. Tá, e você aceitou? Você foi pro congresso? Fui pro congresso. Bom. Foi fazer curso. E o resto é história. Daí, pois é. Tá, mas eu quero saber se você já dançou capoeira com ele, porque ele já dançou balé com você, ou não? Não, ele não dançou. Ele nunca dançou balé? Na verdade, tu participou de festivais. Antes da capoeira? Dançou, sim. Não. Eu participei de uma das apresentações do Núcleo de Dança Walter Saf na Festa das Etnias. Verdade, cara. Tá? Não, é muito aleatório isso pra mim aqui. Não pode, cara. Antes ainda... Você é todo engomadinho, todo durinho. Dá pra ficar mais aleatório ainda. Todo engomadinho. Fica mais aleatório. Antes ainda de eu começar a namorar com a Simone, eu participei de uma apresentação lá que tinha alguma parte de acrobacia, porque antes da capoeira eu fiz ginástica olímpica também. Eu já dei aula de ginástica olímpica. Para. De todo mundo que veio mentir nesse programa, tu tá ganhando. Não pode, pô. A ginástica olímpica agora também, pô. Sim. Não dá, né? Me apresentei até no Uruguai pela Sojipa de Porto Alegre. Tem até figurinha dele fazendo coisa de ginástica. É sério? Por que eu nunca recebi essa figurinha? Então, por favor, depois eu te mando todas. Manda pra mim, por favor, esse conjunto. O Bife da Padrecitos. Tá, parceirão. Bifão, pô, gente boa. Foi ele que me mandou, inclusive, um vídeo meu que virou figurinha de eu jogando capoeira no Criciúma Shopping uns anos atrás. Tá, mas manda pra mim, quem tem esse vídeo tem que me mandar, isso aí que eu não recebi. Tá, depois a gente cata isso aí e te manda. Ou se o Bife tá ouvindo, Bife, manda agora pro Mando. Não, manda o Bife, manda que eu vou anexar depois na matéria. Na matéria do site, pra eternizar isso, pra não se perder. Tá, beleza. Não, mas depois isso é história. Então, quer dizer, o amor veio, vocês começaram a se unir, aí vocês começam a se unir também, realmente, estarem unidos pelo amor, automaticamente uniu vocês comercialmente. Né? Como é que foi essa união? Você falou dos festivais, né? Que é o tempo que vocês estão juntos, mais ou menos bate com os festivais. Quando a gente começou a namorar, um dia batendo papo sobre balé, eu disse pra ela, mas por que tu não faz um evento só de balé pra ti? E ela disse, mas eu não sei fazer evento. Eu disse, mas eu sei, então deixa que eu faço. E assim começou o Festival de Balé Infantil. O primeiro foi onde? No Elias Angeloni, em 2010. Aí foi feito o primeiro e o segundo no Elias Angeloni em 2012. Mas deu bom? Foi legal? Como é que foi o primeiro, David? Não, os dois já foram bons. Foram legais? No primeiro festival a gente já teve patrocínio do Angeloni. Então já começamos muito legal. Bem. Daí o primeiro e o segundo foi no Elias Angeloni. No terceiro eu fui bater na porta do Criciúma Shopping para pedir patrocínio pro shopping. E aí a pessoa que me recebeu lá foi a Neide Medeiros. E a Neide disse, eu patrocino o show, eu patrocino esse evento, adorei, mas eu gostaria de trazer aqui pro shopping esse evento. Aí eu pensei, olha, um festival de balé no shopping, é um negócio diferente e tal. Ela me explicou o que daria pra fazer. Acredito que nunca tinha acontecido em Criciúma antes. Que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Referencialmente não é algo comum de acontecer. Até porque antes o que tinha de shopping era o dela Justina e o Criciúma, então até então não tinha tido nada. Aí eu cheguei pra Simone e disse, nós vamos levar o festival de balé para o shopping. Aí eu disse, tu tá ficando louco? Como assim vai tirar um evento de balé do teatro e vai levar pro shopping? Conceitual, tem tudo a ver. Aí muita conversa, vamos então fazer uma primeira para ver como vai ser. Simone, mas essa ida pro shopping, ela culmina com uma popularização maior do balé. Isso pro balé eu imagino que é muito bom. Porque inicialmente você falou do classicismo, só que isso também remete a alguma coisa cara, elitizada e distante da grande massa. O que tu acha que eu argumentei com ela? Foi isso, imagino. Mas eu acho que é isso, né? Quando você tem que popularizar. Você não pode distanciar das pessoas o que você tá fazendo. Não, tá perfeito, mas na minha
cabeça, né, de bailarina, que só tinha apresentado em teatro. Eu não tinha essa outra visão que hoje eu compreendo perfeitamente. Silêncio, né? Todo mundo em silêncio, vendo a apresentação. Tem um rito, né, do balé. Tem aquela coisa que é mágica, né, pra gente, artista que vai pra teatro. A gente adora. Então foi um choque no primeiro momento, mas depois eu entendi que isso seria positivo. E de fato, quando a gente leva o evento pro Criciúma Shopping, todas as pessoas que estão passando param, olham. Ganhei muito aluno que passava e assistia as apresentações. Até hoje, né, isso acontece. Mas hoje já é mais normal o evento em shopping, né, já é mais habitual. Mas naquela época foi um Eu acho que isso também traz pro cidadão comum o pensamento de é possível, eu posso fazer isso, né? Não é distante. Criciúma tem um dos grandes eventos do estado, que é justamente o Festival de Balé Infantil, porque a gente consegue quebrar essa barreira de distanciamento da população em geral, né? Além das famílias das crianças que fazem balé, a gente conseguiu começar a atrair a atenção dessas pessoas, e hoje a gente tem Criciúma como um polo fortíssimo de balé voltado para a qualidade de vida. Então é mais ou menos assim, Joinville é um foco de balé voltado para alto rendimento lá, principalmente por causa do Bolshoi e do que se tem lá, e Criciúma é um foco de balé voltado para qualidade de vida. Que aqui o foco nosso e de outras escolas que participam do festival também é as crianças dançarem para serem felizes. O objetivo ali é ser feliz. Se vai ser bailarino profissional ou não, isso não é relevante, ela vai decidir depois, quando ela ficar mais velha. No início é a criança ser feliz. Tá, mas Simone, olha só, tudo que a gente vê de balé no cinema, a gente linka sofrimento, a dor, né? Não, mas é verdade, o cinema retrata o balé como dor, como sofrimento, como solidão, né? Como superação de limites. O balé é um grande filtro, né? Quer dizer, sobram poucas pessoas profissionalmente. O cinema pintou essa característica, ou essa é uma característica verdadeira do balé profissional? O balé profissional é isso, porque só vai ter uma primeira bailarina daquela companhia, daquele teatro. Tá. Então, para chegar lá é muito difícil. Tu tem que ser muito melhor que todos os outros. Tu precisa te superar, porque tu não tem que ser melhor só que tu mesmo, tem que ser melhor que o outro. Então, é sofrido. Pensa, as pessoas normais trabalham 8 horas por dia, muitas vezes na frente do computador, fazendo coisas rotineiras. O bailarino trabalha com o corpo. Ele chega à exaustão. É muito alongamento, flexibilidade, a técnica tem que ser muito, 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 muito boa. Então, se a gente comparar a técnica de 10 anos atrás com agora, já tá uma coisa muito mais absurda do que era naquela época. Então, de fato, o cinema retrata uma realidade que é o mundo profissional, do bailarino profissional. E não é o que a gente faz. Que é o contrário. Vocês querem totalmente o balé pra vida, pra felicidade, pro lúdico, pra brincadeira, pra tudo isso, imagina. Porque fica um grande vazio de pessoas que vão desistindo do balé ao longo dessa caminhada, ou porque não conseguem chegar lá, ou porque não querem chegar até lá. Não querem ser profissionais, trabalhar com isso. Quer dançar porque gosta de dançar, mas quer ser engenheiro, quer ser qualquer outra coisa. E o balé não dava essa possibilidade. As escolas, elas eram focadas somente em aulas para formar bailarinos. E quem não fizesse esse tipo de coisa não era uma escola digna, digamos assim. E a gente mudou isso, mudou essa visão. Tanto que, além de Criciúma, a gente já vê num cenário Brasil-Mundo, muitas escolas que não focam mais em formar bailarinos, mas em atender esse público que gosta de dançar, quer aprender a técnica, mas sem precisar competir com o outro, sem precisar ser absurdamente flexível, ou sem, às vezes, nem chegar numa sapatilha de ponta porque não quer passar por aquilo. Então, respeitando o limite daquele aluno, o que ele deseja. Eu sempre faço um paralelo do balé com o futebol na seguinte questão. Imagina que um menino tá treinando aqui na escolinha do Criciúma para ser profissional. E aí chega lá aos 16, 18, ele não emplacou no profissional, tinham outros melhores, ele não conseguiu trabalhar profissionalmente jogando futebol. Esse cara vai ser o melhor jogador do bairro dele. Ele vai fazer sucesso toda sexta-feira lá no campo que ele jogar. Vai jogar live, né? E ele vai ser feliz da vida, ele vai ser valorizado pelos amigos, ele vai ser o cara do grupinho dele. No caso do balé,
alguém que se esforçou muito, fez os 8 anos lá, sei lá quanto, da formação e tal, e é um bailarino impecável. Se ele não conseguir se encaixar numa companhia profissional para atuar como bailarino profissional, ele só não vai mais dançar. E aí foi pro lixo todo esse esforço dele. Então, eu sempre ele não continua, né? É porque o exemplo que eu sempre dou é o seguinte: eu admiro muito o pessoal das danças urbanas, né? E o meu ponto de vista de leigo é: o cara lá do street dance, danças urbanas, ele dança pra ele. Quem faz balé dança pros outros. Quem faz balé quer um palco para dançar e uma plateia enorme para assistir. Tanto que Joinville é o que a gente mais vê. O pessoal do balé a gente vê dançando nos palcos pros outros. O pessoal da dança de rua, a gente vira uma esquina, os caras estão dançando. A gente vai numa festa à noite, os caras estão num canto lá fazendo rodinha. Eles estão, né? Eles existem, Eles dançam para eles, né? Então eu sempre faço esse paralelo que foi lá no início da estratégia, tanto da escola quanto do festival, que a gente bolou alguma coisa quando eu identifiquei isso, que o balé tinha 2 vertentes. O balé tem a vertente profissional do atleta bailarino e tem a vertente profissional do professor bailarino, que é o caso da Simone. Mas se você pegar você falou dos projetos de cultura, você falou, por exemplo, da Camerata, essa história que a gente estava conversando. Hoje a gente consegue ver uma orquestra, o David, tocando em locais que a gente não via. A orquestra saiu também do teatro, saiu do local específico, só que ela teve que sofrer mutações para isso. Ela não é a mesma orquestra e não é o mesmo espetáculo que ela apresentaria num teatro, por exemplo. A parte musical eu não entendo, mas assim, eu vejo muito mérito nisso, e eu imagino que Santa Catarina, principalmente por causa da Camerata, que eles se dispõem a fazer uma apresentação, por exemplo, aqui em Criciúma, na Praça do Congresso. Aberta, né? Aberta. Só que a gente consegue fazer isso com o balé, Simone? O balé consegue ser tão mutável quanto uma orquestra ou não? Ele ainda precisa de alguns ritos específicos? Hoje a gente já apresenta em lugares que a gente precisa pelo menos de um chão liso. Mas já não dá pra ir na grama. Já tem coisas que realmente limitam, né? Então, se a gente tem bailarinas que usam sapatilha de ponta, um palco normal já não dá. Precisa de explica linóleo. direito. Sapatilha de ponta que tem uma ponta mesmo? É aquele de ficar na ponta do aquela, pé. Vamos lá, explica aquela que o pé quadradinho embaixo. Isso, então. Que a gente vê os dedinhos. Entende, Valé, olha só. A gente vê os dedinhos. A gente vê os dedinhos lá todos tortos dentro da sapatilha. Não fica torto. Não fica, não é? Porque é mentira também? Então. Achei que era verdade, eu vi tudo torto lá. Antigamente ficava, porque todas as sapatilhas eram feitas de uma mesma forma. Então, se tu tem um pé que é mais largo e bota dentro de uma sapatilha que é mais cônica, o pé vai ficar todo torto lá dentro. Mas hoje existe uma infinidade de tamanhos de sapatilha, de largura, de tamanho de gáspia, que é a altura que aquela sapatilha vai até o colo do pé. Então, tem várias especificações para sapatilha, várias ponteiras que protegem para não acontecer os machucados, calos e tudo mais. Então, tem muita tecnologia que avançou nesse quesito sapatilha de ponta. Sabe o que eu sei de sapatilha? Porque eu já dei aula no design de calçados. Aí, olha aí, viu? Não é só tu que conta história, viu? Não é só tu que conta todas as histórias, mas eu entendo um pouquinho de calçado. Não, mas inclusive, eu não sei se a audiência sabe, mas o primeiro site da SD Balé, quem começou a fazer foi Mano Dal Ponte. É verdade, foi quanto tempo isso? Vamos lá. Quase 10 anos, eu acho. 10 anos já? Deve ser, tu nem trabalhava em rádio ainda. Foi muito antes de tu entrar pro rádio. É mesmo? Eu não tava em rádio? Não, naquela época não. Ou faz tempo? Não, faz tempo. Lembra que quando tu começou o primeiro programa de rádio às 8 da noite, uma vez eu comentei, depois que o programa foi pra 1 da tarde, eu comentei que eu ouvia desde a época das 8 da noite. E aí disse, é mentira. Eu disse, olha, eu ouvi a Dona Vilma Zanetti na primeira semana de programa. É verdade. Você tem um fã? Olha só, desde o primeiro dia, né? Hoje, qual é o tamanho da SD? Nós estamos em todas as regiões do Brasil. Temos mais de 2.000 alunos fazendo balé. Temos unidade no Japão. Para. Mano, olha pra mim com a cara como se... Pra ver se eu não duvido mais nada. Não duvido mais nada. Temos uma unidade no Japão também. Em 6 cidades do Japão. É uma brasileira que atende brasileiros lá. Mas vocês já foram pro Japão ou não juntos? Mas vocês vão? Em algum momento talvez. Vocês vão, né, cara? Tem que ir, né? Só pela imersão cultural já vale aí, né? Não tem como não ir. Mas a Fran, que é a nossa diretora lá no Japão, tava aqui em Santa Catarina, em Joinville, com a gente semana passada. Mas ela dá aula pra japoneses, não pra brasileiros, pra japoneses. O foco dela são os brasileiros. Os brasileiros que estão Tem lá. uma colônia brasileira gigantesca no Japão, então o foco dela são os brasileiros.
Mas aula para japonês também. Tá, mas como é que começa? Não, faz o seguinte, vamos pro intervalo agora e depois vocês vão falar dessa expansão. Que eu quero entender como é que vocês saem de Criciúma e vão pro Brasil todo, pode ser? Fechou. Rapidinho, tá? A gente já volta aqui no Manos Radio Show hoje com David Paida e Simone Duarte, o casal do balé, né, cara? O amor e o balé uniu os dois aqui no Manos Radio Show. Tá ele aqui esse final de semana, presta atenção no Maninho, tá bom? Tem especial Dia dos Pais do Shopping dela. Olha só que bacana, tá? Então quem vai agitar o palco musical é o Nando Mazon e os Chacais. Olha, e no clima do Velho Oeste, tá? No clima do Velho Oeste. A partir do meio-dia tem touro mecânico, tem rango de qualidade, atração musical, tá? O melhor do country, rock, blues, ao vivaço, leva a família toda a partir do meio-dia pro dela, tá? Dia dos Pais é no dela. Você vai passar lá, vai comprar o presente do paizão, vai comer, vai bater um rango. Então o melhor do Dia dos Pais está no shopping dela, ainda mais no clima do Velho Oeste. A gente já volta aqui no Manos Radio Show. O Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, o presente do seu pai nos conecta na Tita Ferramentas. Se você ainda não comprou o presente do paizão, você vai passar na Tita Ferramentas em Sara, maior e melhor loja de ferramentas da região, as maiores marcas do mundo e promoções exclusivas especiais pro Dia dos Pais. Então você vai passar na Tita Ferramentas. Eu vou dar uma dica para você, tem uma linha completa da Bosch em promoção, tá bom? Não tem como o seu pai não gostar de qualquer um dos presentes, tá? Da Tita Ferramentas. Eu já escolhi a minha furadeira, parafusadeira da Bosch, de alto impacto para trabalho pesado, tá? Então depois eu comprovo, coloco uns vídeos meus trabalhando para você não achar que eu sou mentiroso. Mas você vai passar na Tita, tá? A verdade é que o presente perfeito pro seu pai tá na Tita Ferramentas de Sara. Eu recomendo, tá? Recomendo demais a loja e eu conheço o seu Tita, né? Eu conheço o seu Tito, o homem que dá nome a essa loja maravilhosa. Então, passa na Tita Ferramentas de Sara, garanta o presente do seu pai. Amanhã, quinta-feira, a Tita tá fechada porque é feriado na Sara. Sexta-feira, se você comprar, só na sexta, entrega grátis para Criciúma e Sara, beleza? Então você pode comprar na Tita, a Tita entrega para você e no sábado até meio-dia a Tita tá aberta, esperando você para comprar o presente. Pode atrasado também, não tem problema. Qualquer presente da Tita Ferramentas vai fazer o seu paizão, né, ter um Dia dos Pais com certeza muito mais feliz. Belezaça? Feliz estou aqui de receber David Paida e a Simone Duarte comigo, né, para falar do Festival de Balé Infantil 2025. Mas antes da gente falar disso, David, eu queria saber sobre o processo de expansão da SD. Como é que vocês começam a trabalhar isso? A escola começa em Criciúma ou não? Sim. Começa aqui. Inclusive é engraçado, em algumas entrevistas que a Simone dava um tempo atrás, quando a gente, depois que já tinha essa expansão nacional, eles perguntavam: e então tu é aqui é uma franquia, aqui é uma filial, quantas filiais tu tem? A Simone dizendo: não, eu tenho a companhia, fui eu que criei a companhia. Aqui é a sede, né? A sede é aqui. Surgiu daqui. Tá. Nessa época eu ainda estava no operacional da companhia, na gestão junto com a Simone, e quando ela começou a dar uma aula muito diferente e entregando muito resultado, na época do finado Orkut, ela começou a postar o que ela fazia no Orkut, principalmente para as famílias das crianças entenderem o que ela estava fazendo em sala de aula, porque era uma coisa muito diferente, entregando muito resultado, mas gerava uma curiosidade. Então a Simone postava no Orkut, na época dava para marcar os pais e aparecia na linha do tempo dos pais, e as famílias que moravam em outros lugares familiares que moravam na Europa conseguiam acompanhar a aula de balé das crianças aqui pelas postagens. Na época as pessoas não postavam muita coisa, e isso começou a gerar uma curiosidade em outras professoras de balé do Brasil inteiro, que começaram a acompanhar o que a Simone estava fazendo. E em função disso surgiu a ideia de fazer curso, de fazer livro, e aí depois do primeiro livro lançado e depois de algumas centenas de professoras de balé que fizeram curso com a Simone em diversos estados do Brasil, surgiu a ideia de fazer esse processo que é muito semelhante ao processo de franquia, que é toda uma padronização de imagem, ensino, conduta. E em 2018 a gente fez o primeiro processo de credenciamento, já expandindo a SD para São Paulo, Goiânia e Mato Grosso. O primeiro foi São Paulo? Ou não? Em 2018 a gente já fez um processo de credenciamento e já tínhamos credenciadas, começaram a ter credenciadas em 2018 em São Paulo,
Goiânia, São Paulo, Goiás e Mato Grosso, que a gente fez o processo aqui no Metropolitan. Tá. Então essas credenciados de outros estados vieram todos para cá? Vieram até aqui. Pô, que bacana, as diretoras de cada um desses lugares vieram todas até aqui. Foi quase uma semana inteira de treinamento. E lá em 2018 foi quando começou oficialmente o credenciamento da SD Balé. Aí depois a gente foi expandindo, na pandemia, onde todo mundo estava encolhendo, a estratégia foi: precisamos crescer, como é que a gente cresce agora? E um monte de professora tendo tempo para estudar porque estava em casa. Então abrimos um novo processo de credenciamento. Em 2020 foi quando abriu Belém do Pará, Rio Grande do Sul, Minas, Pernambuco. Mas, David, quando você fala dessa expansão, Simone, você deixa de ser uma marca e você vira um método, né? A SD vira um método de ensino. Ela não é mais uma marca só, não é o Rosa, não é a SD e não é mais a Simone. A Simone você, eu imagino que inicialmente as professoras vinham para cá porque te admiravam de alguma maneira, né? E gostariam de ter você com elas. Mas o que se exporta agora é algo maior do que você. Isso é muito legal. Tanto que não há uma diferenciação entre a minha imagem e a delas. Entre a auxiliar que entrou hoje e a professora que está há muito tempo. Justamente porque a gente quer que mães, crianças vejam a equipe dentro de uma padronização, já passando uma questão de disciplina, porque balé é disciplina, uma questão de uma organização que é muito, muito importante quando a gente está lidando com crianças. Então, saber que lá no Japão tem crianças fazendo o mesmo plano de aula que as minhas alunas daqui, as do Pará. Então a gente está em rede e isso é uma força muito grande, porque em questão, por exemplo, a gente vai comprar um produto, a gente compra em rede. Tá. Então a gente consegue valores muito melhores, produtos muito melhores. A gente vai fazer uma modificação no sistema, a gente conversa com todas elas. É o mesmo sistema para todas, por exemplo. Exatamente. E como é que vocês mantêm padronização de aula? O sistema você mantém, legal. Você pode olhar numa foto se a cor tá padrão, mas o método, a aula... Então a gente tem um programa de plano de ensino, plano de aula. Tem mais de 800 planos lá dentro. Então cada idade, cada faixa etária, por exemplo, o pré-infantil, que é 2 anos, tem 40 aulas no ano. Nós, em tempos, a gente refaz todos esses planos. Revisa temas, conteúdo, e elas dão aula baseado nesses planos, nesse programa de plano de aula. E claro, né, eu acabo sendo uma referência de orientar, de conduzir, tirar dúvidas e tudo isso, mas como nós somos uma rede, e isso que é fantástico, a gente cria grupos de estudo, grupos de aprimoramento, grupos para fazer novos planos. Então, elas mesmas estão envolvidas dentro desse processo. Mas é uma franquia? Como é que se denomina o negócio? Juridicamente não se enquadra na lei de oferta de franquia, então não somos uma franchising, né? Aí é só uma questão de burocracia, que é um credenciamento ao invés de uma franquia, né? Por uma questão de legislação. Mas é muito semelhante a um processo de franquia. Inclusive, por exemplo, se uma criança se mudar daqui de Criciúma para Belém do Pará, a partir da semana que vem ela segue da aula, que a aula que deve estar lá 30 e poucos, eu acho, sei lá. Ela parou aqui, ela segue lá. Ela segue de lá, entendeu? Se uma criança de 2 anos se mudar daqui para Belém na semana que vem, ela vai seguir da aula que estava aqui, que são dos planos de aula de 2 anos. Mas, Simone, às vezes tem que dar um puxãozinho de orelha numa professora, um método, porque, pô, são pessoas. São pessoas. Pessoas têm suas bardas. Então, a gente... E barda, se o pessoal de fora estiver ouvindo a gente, não sabe nem o que é, né? O pessoal às vezes vai ver esse teu vídeo aí e não sabe o que é barda. O que eu foco muito com elas é a questão de cultura. Dentro da SD, quem está vendo a imagem, né? É um coque que tá perfeito, não tem um fiozinho para fora. A maquiagem é padronizada. Então, as redes sociais ajudam muito nisso também. Então, eu tô sempre olhando, mas uma olha a outra. Não no sentido de fiscalizar, mas porque se uma começa a fazer diferente, ela já começa a destoar e perder essa força do grupo. Então, todas elas ficam olhando, mas não nesse sentido de ser uma fiscalização, e elas reportam a mim. E aí, se precisar, claro, eu chamo uma atenção, melhor fazer assim, por que tá acontecendo tal coisa? Sempre com um jeitinho, porque isso faz parte da nossa cultura, a gente não briga, mas orientar, porque às vezes tem uma questão. Por exemplo, agora a gente acabou de retornar do Festival de Joinville, onde acontece o nosso encontro anual. Uma das auxiliares de uma outra professora, ela tem um cabelo muito crespo, e ela tem muito cabelinho novo, e aí ela fez ondinhas com aquele cabelinho novo. E aí eu conversei com
credenciado, eu disse, olha, mas por que tá assim? Ah, é porque o cabelo dela é crespo e muito cabelo novo, então foi o único jeito que a gente achou. Eu disse, olha, eu entendo que pode ter sido o único jeito que vocês acharam até agora, mas isso foge do nosso padrão. E a partir do momento que a gente abre uma exceção, a gente abre exceção para muita coisa. Então a gente não pode abrir essa exceção. Precisamos buscar uma outra forma. Conhece gel cola? Não conheço. Tá. Então vamos usar uma outra alternativa? Porque a nossa imagem não é só uma imagem. Ela transmite muita coisa. Ela transmite, como eu falei, disciplina. Ela transmite o encantamento. E é uma das bases mais importantes para uma contratação, por exemplo, é a pessoa entender que ela tem que estar assim todo dia. O padrão transmite segurança, né, Simone? Não Exatamente. Então, a gente, como rede, não pode permitir que as coisas saiam da linha. Não que a gente não vá mudar, se precisar. Nós temos precisar. Nós temos exemplo em Criciúma, que Criciúma perdeu, acho que foi a única franquia do mundo que se perdeu do McDonald's. Por destruição de padronização. Na época, quem não se lembra do McDonald's ali? O David não estava aqui ainda nessa época. Você não morava? Eu moro aqui há uns 20 anos. Mas eu era criança e eu lembro. Você lembra do McDonald's? Fui muita festinha no McDonald's. Quando o McDonald's começou aqui, de repente, a alface não era mais a do McDonald's, a carne não era mais a do McDonald's. Entende? O cara começou devagarzinho a destruir o padrão. Meu velho. E aí não tem como, né? Se perdeu a franquia. Hoje eu não tô mais na operação da SD, a Simone faz a gestão, é só ela que faz a gestão. Mas eu lembro que quando eu ainda estava na operação da SD, eu estava acompanhando a elaboração dos contratos de credenciamento, e isso lá é bem claro, que se a pessoa não estiver seguindo o padrão, isso é motivo para encerramento de contrato. Simples. Não, muito objetivo no contrato. Que se essas normas forem descumpridas, a pessoa pode perder o direito de usar a marca da SD e todos Já os benefícios. aconteceu de alguém perder? Não. Nunca? Não. Isso é bom, então. Não, é porque aí tem a questão que a gente cuida muito, apesar de ter uma expansão grande, a gente cuida muito na hora de deixar as pessoas entrarem. Abrir então, a porta, que porta se abre. Então, por exemplo, o último processo de credenciamento foi 2020, na pandemia. O próximo, desde 2020, vai ter um próximo credenciamento agora, que vai começar agora em agosto, e são 8 meses de processo de credenciamento. Que aí hoje na SD eu faço mais uma parte só de consultoria e meio que palpite, assim, desde que nós criamos a Mais Cultura, aí a Simone assumiu 100% da SD e eu fui tocar Mais Cultura. Mas a gente está começando agora um processo de credenciamento na SD que vai até julho do ano que vem. Metade do ano que vem, isso mesmo. Então, o processo de seleção é muito criterioso no sentido de entender qual é a psicologia de quem está chegando. Ô David, a precificação disso é padrão também? Porque culturalmente cada estado tem um valor para serviço diferente, né? E como é que vocês aplicam isso? A parte de preço depende da estrutura que é oferecida. Tá. Porque, por exemplo, vamos pegar redes mesmo, tá? Se a gente for pegar Starbucks, dependendo da estrutura que tu tem, tu vai ter preço diferente desse Starbucks. Se tu tá num lugar onde tu tem estacionamento, se tu tem toda uma estrutura agregada, aquele café vai ser mais caro do que um Starbucks de esquina em São Paulo, por exemplo. Tá. Então, inclusive na SD, a gente tem em locais onde de uma mesma credenciada, a gente tem estruturas que oferecem muito mais benefício do que outras. Vou dar um exemplo aqui. A gente tem a nossa estrutura principal no Metropolitan. Se eu tivesse uma outra unidade em Criciúma, num outro prédio que oferecesse menos valor agregado, talvez, e menos benefício para o cliente, né? Se não tivesse estacionamento coberto, seguro, segurança 24 horas do jeito que toda a estrutura de sala, talvez tivesse uma mensalidade menor. Então, o preço depende do quanto é entregue de valor para o cliente. Vocês estão no Metropolitan desde o começo do Metropolitan? Sim. Desde o comecinho? Fomos um dos primeiros contratos fechados lá. Se eu não me engano, eu fui o 2º ou 3º contrato assinado lá, quando ainda tava só o esqueleto. Cara, demais, né, cara? Lá baita certo. O Cid um dia passou por mim no centro e disse, David, na época eu que estava na operação, disse, David, vamos conversar que eu tenho uma sala boa para ti no Metropolitan. E aí eu disse, cara, é uma escola de balé, né? O Metropolitan tava mostrando tudo que de fato seria. E aí eu disse, cara, não sei. Aí ele me mostrou o projeto, me mostrou como ia ficar. Disse, eu já pensei nessa sala pra ti, que é o ideal aqui e tal.
Aí não teve como dizer não, né? Na verdade, ele já montou lá. Não. Ele já te entregou montado, né? Tá aqui, né? Ó, é aqui, ó. Não, na verdade, a sala que disse que era ideal pra mim era uma sala que tinha... não era nem a que você tá lá hoje? Não, era a mesma, mas o Cid, muito inteligente, ele pensou, o David não precisa de vitrine pro que ele faz. Ele já tem os seus clientes. Eu precisava de um espaço grande. Então, a nossa sala no Metropolitan, ela tem uma vitrine, ou seja, uma frente de 5 metros. Mas a parte dos fundos da sala tem 10,5 metros. Para quem precisa de muita vitrine, essa sala não é boa. Mas para nós que não precisávamos de muita vitrine, porque a gente já tinha os clientes, eu precisava de espaço de uso para aula, esse espaço era perfeito. Mas quando você fala de espaço de uso, Simone, o que a gente vê também nos filmes é um espelho, um lugar para segurar e um tatame, não é nem um tatame, é isso. É o chão, né? O chão, a barra e o espelho. É só e isso. Som. A barra, né? Tudo bem, lugar para segurar a barra. Desculpa a minha ignorância, mas tudo bem, você entendeu o que eu falei, né? A barra. Aí a gente ali vai ter um armário que tem todos os materiais pedagógicos, porque para criança pequena tem que ter bastante coisa. Mas basicamente tem que ser mais lúdico para criança pequena ou não? Tem que ser muito lúdico. A gente pega a partir dos 2 anos. Imagina, 2 anos não tem. É tão fofinho. Aulas de fraldinha. É muito fofo. Mas o balé, ele vai trabalhar habilidades motoras importantes para o desenvolvimento da criança. Então, uma criança que recebe estímulo para saltar, de lateralidade, de equilíbrio, desde os 2 anos, de uma forma que está sendo conduzida por um profissional, ela vai conseguir evoluir muito bem e fazer tudo aquilo que ela precisa para ter todas essas habilidades bem construídas. Tem tanta gente que fala assim, porque eu sou desequilibrado. Porque eu tenho 2 pés esquerdos. Não teve estímulo suficiente. Se eu der mais estímulo pro meu filho, ele virou Homem-Aranha dentro de casa, daí ele ponta a cabeça, tá louco? É que tu tem uma profissional em casa pra estimular tudo, né? Tá louco, cara, tá louco. Mas meu filho já vive pulando, vou dar mais estímulo pra ele. Isso é bom. Mas agora falando sério, além dele ter o estímulo, as crianças sempre seguem o exemplo dos pais. Então, assim, ele tem em casa uma profissional que trabalha isso com as pessoas. Então, ele vai pegando por osmose. É o espelho. Ele vai pegando por osmose. Hoje em dia tem muita família em que os pais não fazem nenhum tipo de atividade física e as crianças acabam não recebendo esse estímulo. Aí você falou dos 2 anos. Você tem alunas de 2 anos até hoje ainda? Sim. Muitas temos. Que começaram pequenininhas contigo? Tem algumas que já estão com 14, 15, 16. É muito legal ver elas crescendo, acompanhar todo esse desenvolvimento. E a gente vira muito mais do que uma relação só empresa-família, né? Eu viro amiga das mães, das meninas. Cria uma relação de confiança, de elas contarem coisas, pedir conselho, pedir ajuda. Às vezes a família pedir, como é que eu posso me relacionar melhor com ela? Porque a gente acaba criando uma relação que fica fora do círculo familiar e fora da escola. Entendi. É um outro ambiente. É um outro ambiente, ele é neutro. Agora, você falou das meninas. Meninos fazem balé ou não procuram balé? Então, isso é uma questão, né? Tem muito menino que faz balé. A gente acabou de voltar do Festival de Dança de Joinville, o maior festival de dança do mundo. E tem muito homem que faz balé. Aí tem uma questão, né? Tem muito preconceito de pais que falam assim, jamais meu filho vai entrar no balé porque ele vai virar gay. Ô Simone, eu acho que o preconceito ele começa um pouquinho antes. Meu filho não vai dançar. Eu acho que não é nem, ele já nasce... Não podendo nem se balançar. Ele não pode balançar, tu entende? Aí quando você fala do balé, aí você já vai... você vai especificando e vai extremizando ali, né? Ele já não vai nem dançar. Dançar balé mesmo que nem... Em escolas onde a gente tem unidade, é impressionante, assim, porque a gente entra na sala pra buscar as meninas e os meninos ficam olhando. Eu queria tanto fazer, porque o menino não entende. Mas quantos anos esse menino? Porque se ele tiver 14 anos e falar que ele quer fazer balé, a gente já sabe por que ele quer fazer balé, né? Olha só. Eu já sei que daí tem aquele menino que já tá olhando se eu vou entrar nessa aula de balé, porque tá cheio de menino. A partir dos 3 anos, pequenininho mesmo, assim, tô dizendo, sabe? Que as meninas estão indo, eles também queriam ir lá brincar, fazer o que elas estão fazendo, mas porque é divertido. Essa quebra de preconceito, ela não vai se resolver de uma hora para outra, né? Não. Vai demorar, né? Não, mas assim, tem coisas que às vezes acabam não acontecendo, né? Então talvez essa quebra de preconceito talvez nunca aconteça. E seja natural
da dança, do balé em si. Não, porque se a gente for pensar, a ginástica rítmica, por exemplo, até hoje não tem nem competição para masculina. Então, se um homem quiser fazer ginástica rítmica e competir, ele não pode, não tem. Tá. Então, assim, e tem uma proximidade muito grande do contexto de ginástica rítmica com balé. Geralmente as alunas de ginástica rítmica fazem balé. E aí o que eu vejo é isso, porque a criança de 2, 3 anos ela ainda não tem preconceito, ela vai pegando a sociedade depois, mas existem preconceitos que eles vão se manter. Mas eu já tive vários meninos, já dei aula, né? Alguns saíram porque os amiguinhos ficavam fazendo piada. Quer dizer, não é porque o menino não gostou. Nossa, ele adorava. E não era gay. Então, aí depois ele pelos 10, 11, 12 ele começa a passar por isso que a Simone tá falando. E a gente conheceu várias pessoas lá em Joinville que são bailarinos formados pelo Bolshoi, que não são gays, e eles reclamavam justamente do preconceito que eles eram muito abordados por homens. Pelo estereótipo. Porque homens que não são do balé, que achavam que eles, por serem bailarinos, eram gays e os abordavam. Aí pra eles essa é a dificuldade. É bem diferente do que a gente está acostumado, né, a ouvir. E nossa, interessante isso. Mas é que o David falou uma coisa, né? Você falou do futebol, né? Geralmente é o que a gente vê, né? O menino vai pro futebol e a menina vai pro balé. É isso aí. Né? É uma construção meio que, desde que eu sou pequeno, essa é uma construção meio que natural. Não, tanto que assim, já teve situação na época que eu fazia a parte de divulgação da SD, que a gente estava entregando balões, que na Nereu Ramos, por exemplo. Tá. E aí, o balão da SD era o balão rosa, porque lá pela paleta de marcas, lá vocês da publicidade fizeram um contexto de paleta de marcas, tudo rosa. Então, o balão era rosa com a logo em branco. E aí, o pessoal estava entregando o balão e a mãe de uma criança do sexo masculino, né, disse assim: mas vocês não têm balão para menino? E aí eu disse: sim, tem. E ela tava assim esperando o balão, eu dei um balão rosa. Ela disse: mas esse é rosa? Eu disse: sim, o rosa é pra meninos. ela ficou meio desconcertada. O conceito vem da onde? Ela ficou meio desconcertada, deu o balão pro menino, que saiu feliz da vida com aquele balão. Mas então é esse contexto, já tem meio que esse estigma, né? E a Simone um dia me explicou que na verdade o rosa era cor de meninos nas cortes e as meninas eram azuis. Como é que é o negócio? O azul, ele era muito nobre. E não tinha como fazer o azul, né? Era difícil, né? Isso, então era só os nobres que usavam. E aí e agora eu não vou saber a data, né? Mas foi a partir de um momento que uma das nobres teve uma filha e não tinha o azul. E ela colocou a cor que tinha, que era um vermelho desbotado, que é o rosa. E desde então rosa virou... E desde então, estamos aí. Estamos aí no Metropolitan, né? Metropolitan. É isso aí. Convido o pessoal. Tem vaga ainda ou não tem? Estamos com turmas abertas para 2 anos e também para 3 a 5 anos. A gente nem falou do festival. O Festival de Balé Infantil é realizado por meio do Programa de Incentivo à Cultura do Governo do Estado de Santa Catarina, aprovado pela Fundação Catarinense de Cultura, e tem incentivo de beat, peças e acessórios, peças e tintas, o zip usinados e contato internet. E é porque as inscrições pro festival já acabou, já atingiu o número total lá de inscrições, já foi um sucesso total. Quase 100 coreografias, mais de 700 crianças inscritas. Caraca. Olha que legal. Porque bastante gente dançando. O festival, ele é um evento que ele já está no calendário da cidade e das professoras. Então, início de ano, as professoras já mandam mensagem perguntando a data do festival. Então, quando nós anunciamos que as inscrições estavam abertas lá, todas já se inscreveram. Então, 27 e 28 de setembro. Tá, mas é aberto ao público? Qualquer pessoa que quiser assistir criança fofinha dançando, pode passar no Criciúma Shopping, que vai ter um monte de criança fofinha, bonitinha lá dançando. Aberto a partir de que horas? A partir das 14 horas, tanto no sábado quanto no domingo. Vai o que? Até 7 da noite, 8 da noite? É o dia inteiro? Uma tarde toda ali? Vai até 19 horas. Pra ficar legal pras famílias, é uma sessão por hora. Então, a cada hora tem 5, 6, 8, 10 coreografias. Daí encerra aquela sessão, as crianças pegam seus pais voltam lá com as suas crianças. Quem quiser ficar pra assistir a próxima fica. Quem não quiser vai passear no shopping, tomar um sorvete, comer um cachorro quente. É um evento que ele fica muito agradável pra todo mundo que tá ali. Bom, não dá tempo pra mais nada, agradável receber vocês. Simone, sempre um prazer. Fico muito feliz de ter participado de um fragmento do começo da SD, né? Mas eu fico muito feliz de ver onde vocês estão, de verdade, de coração. Fico feliz mesmo. David sabe o carinho que eu tenho
por ele aí, por tudo que a gente está construindo também, mas eu fico muito feliz de ver o tamanho da SD hoje no Brasil. E vai aumentar, né? Vamos vai crescer aumentar mais ainda. Muito obrigada pelo espaço e também é recíproco. Instagram? @Simone Duarte Oficial e SD Balé Brasil. Fácil. David, David Paida. Tá. E a gente vai ter que fazer um outro programa que é coisas que a gente conta e ninguém acredita. Para. Nós vamos ter que... vamos ter que juntar eu, tu e o Eric aqui. E vai ser o programa vai ser coisas que eu conto e ninguém acredita. O Eric é o quê? Das dinamite? Ele explodiu as pessoas. Ele explodindo coisa na mina. O Eric ninguém acredita nisso, né? Não dá tempo pra mais nada. Obrigado, David. Obrigado, Simone. Obrigado a você que tá comigo todas as tardes do Manos Radio Show. Olha só, 50 pila o ingresso do Diogão Portugal, tá bom? Mais Cultura tá junto nesse projeto com a gente. Diogo Portugal, dia 19, na SIC, 50 pila o ingresso, né? Não vai dizer que agora a gente não bota coisa barata. Vai ter chopp e vai ter coquetel pra você por 50 pila e mais um show do Diogo Portugal. Toda a renda revertida pro bairro da Juventude. Esse é um presente da 92 e é um presente seu também pro bairro, beleza? Dia 19 de agosto na SIC. Entra lá no Tô Pedindo Ingressos, compra o seu ingresso agora e não vem encher o meu saco semana que vem, que eu já sei como é que acontece, tá? Mas acabou o ingresso. Acabou, né, filhão? O mano tá falando agora. Depois não vai pedir ingresso também, né? Que é pra ajudar o bairro da Juventude. Você não vai ser descarado e me ligar pedindo ingresso. Você vai lá e compra, 50 pila. Tô pedindo ingresso, bota lá, Diogo Portugal, dia 19, na SIC. Valeu. Não esqueça de uma coisa, nesse programa, nem todos bailarinos, mas todos humanos.